AGECast, o podcast da AGE, a Associação dos Jovens Empresários do Maranhão. Eu sou Luísa, diretora da Jovem Empresária, cirurgiã dentista na Clínica Horários. Antes da gente começar, eu queria muito agradecer ao Hub Ideação, que está proporcionando esse espaço para a gente fazer o nosso podcast, dando toda essa consultoria para a gente. Então, se você tem vontade de ter um podcast, procura por eles. Oi, eu sou a Maria e eu sou CEO do Hub Ideação. Dentro da AGE, né, eu sou associada desde o Carnaval, foi bem no Carnaval. E hoje faço parte da diretoria da Jovem Empresária e desde já convido você que é empresário, que é empreendedor, mesmo que está querendo empreender, que se associe à AGE, né, a Associação de Jovens Empresários do Maranhão, para que você tenha aí todo um suporte de uma verdadeira comunidade de empreendedores que está aí alavancando esse nosso mercado. Então, hoje a gente tem uma convidada super especial, mês de maio. A gente não pode deixar de falar de empreendedorismo feminino e de mães que estão aqui nesse meio de empreendedorismo. A nossa convidada é mãe, é esposa, é empreendedora e idealizadora do Entre Mães, o evento que hoje é gigantesco e que começou exatamente nisso, incentivando mães empreendedoras. Seja muito bem-vinda, Amanda. Muito obrigada. Obrigada. Eu que agradeço o convite, poder compartilhar um pouquinho da minha história aqui com vocês hoje. Ai, que legal. Pra gente começar, como foi que começou a tua história na internet? Como que surgiu isso? Pronto, o ano era 2017 e eu compartilhava dicas de moda. Eu tinha muito esse lado para moda, esse olhar, então eu queria trazer algo diferente. Só que com a maternidade e a chegada do Benício, que é o meu primeiro filho, eu descobri o meu propósito, que é ajudar mães. Seja na fase da maternidade em si, com as dificuldades e os desafios que envolve, e também hoje eu tenho uma outra frente de conteúdo que é ajudar essas mães empreendedoras. Então, eu comecei a compartilhar um pouquinho das minhas vivências, das minhas experiências com as crianças, e eu vi que, de fato, muitas pessoas precisavam dessa rede de apoio, que muitas às vezes vem de outro estado, ou não tem, como eu já perdi a minha mãe, então foi bem difícil para mim conseguir conciliar tudo, né, sem rede de apoio. E à medida que isso foi crescendo, eu vi que eu poderia muito mais e eu me entrei nesse mundo assim de uma forma que eu acho que envolveu muito não só o propósito, mas também essa questão de ajudar, essa questão de troca. Então, por isso, hoje por mais que às vezes seja desafiador, expor a vida na internet é o que me motiva todos os dias. Ai, que legal. Mas deixa eu te perguntar assim uma coisa. Tu começou lá em 2017. Tu começou, já pensando que isso poderia vir a ser um negócio? Ou tu pensou, não, vou compartilhar aqui e vou vendo o que dá? Boa pergunta, Luísa. Então, eu sempre gosto de quando começar fazer alguma coisa relacionada a um novo negócio que eu vou lançar, algum projeto, eu gosto de estudar o mercado. Então, eu vi a possibilidade de monetizar com isso. A minha avó, é muito engraçada essa história, eu acho que eu nunca contei isso. A minha avó estava assistindo a televisão e aí estava passando Sônia Abrão nessa época, né? Uhum. Então, a minha avó gosta muito de assistir TV aberta e aí tinha lá falando a profissão do futuro, influenciadores, naquela época era Camila Coelho, né? Enfim, outros nomes que eu não me recordo agora. E aí eu falei assim, olha, eu acho que dou para fazer isso daí. Como é que é? E aquilo ali, sabe, deu um insight, acendeu ali aquela luz. Eu falei assim, não, eu acho que eu já faço isso. Lá onde eu faço o cabelo, eu indiquei para as amigas foram fazer. E eu sempre falo também que todos nós temos o poder de influenciar. Então, você influencia a sua amiga a fazer o cabelo onde você faz, ou a usar o batom que você está usando. E foi assim que eu comecei, indicando para uma amiga, e as amigas iam lá, e as pessoas começaram a ver possibilidade de eu ser uma influenciadora que eu nem sabia o que era na época, mas eu comecei a
buscar conhecimento para começar a monetizar com isso. Mas foi exatamente assim, indicando para uma amiga. Sim. Tu já era influenciadora. Eu já era aquele perfil comportamental Sim. que a gente estava conversando antes de começar aqui o podcast. Eu sou influente, então acaba que é um pouquinho de espírito de vereador que a gente diz. Chega nos lugares, fala com todo mundo, sempre está à frente de projetos, é uma líder em excelência. Então foi assim que foi começando, né? Indicação de amiga para amiga, e aí depois as marcas, essas empresas viram potencial em mim e apostaram sem nem antes eu acreditar que poderia dar certo. E aí eu comecei nesse estudo profundo de como ganhar cada vez mais. E sabe uma coisa? Geralmente a pessoa, quando ela começa, ela faz muito aquela troca de serviço, Sim. né? Então, você vai lá, eu vou te dar uma roupa, por exemplo, da minha loja, e você divulga para mim. E é comum isso acontecer, essa troca de serviço hoje. Mas eu estudei tanto na época que eu comecei já monetizando. Pouco, R$300 no provador. Comecei, R$300 na época. Para mim, era um grande marco, porque geralmente acontecia isso, essa troca de serviço e não, de fato, de dinheiro. Mas como eu sempre tive esse outro lado que eu precisava pagar as contas, né? Sempre trabalhei desde os meus 17 anos, então eu falei assim, cara, então eu preciso ver como é que eu vou monetizar, mesmo que pouco, mas já começar monetizando. Entendi. Perfeito. Poxa. Então é empreendedora mesmo. Com certeza. E eu nem sabia que eu era, lá. viu? Então, eu fui era descobrindo isso. Era uma outra coisa que eu queria te perguntar. Quando tu começou, aí, beleza, já fui monetizando tudo, mas tu já se entendia como tua imagem um negócio? Não. E eu vou confessar para vocês, eu vim entender sobre empresa tem uns 2 anos. Sério? Como funciona uma cultura organizacional dessa empresa, processos. Eu não entendia disso, eu não fazia ideia. Então, eu era uma empreendedora, mas não me via como empreendedora. Eu comecei a participar de eventos do Sebrae, foi ali que eu vi, nossa, eu sou uma empreendedora. Eu faço isso, só que de entender de empresa tem uns 2 anos mais ou menos. Mas mesmo assim, eu já tinha MEI. Eu já era formalizada. Olha aí, arrasou. Eu já era formalizada. O meu MEI é de 2014 e eu ainda não era influenciadora, porque eu já tinha isso na veia de ser empreendedora, mas eu não sabia que eu era. Então, eu já trabalhava com vendas, né? Então, eu já tinha esse MEI. E aí, eu fiz só a mudança quando, de fato, eu entendi com o que eu iria trabalhar, que foi com a influência, com o marketing de influência, e aí eu transformei esse MEI. Mas foi assim. Entendi. Eu não entendia, de fato. Eu vim estudar, e estou cada vez mais estudando. Eu sempre falo que nós somos jovens aprendizes, né? Verdade. Então, eu ainda estou estudando, ainda estou buscando mais conhecimento para que eu venha melhorar a minha empresa cada vez mais, porque o trabalho de influenciadora é uma empresa. Eu tenho funcionários, não tenho uma grande quantidade, mas eu tenho 4 pessoas que trabalham comigo, além do meu marido, que ele não é remunerado, né? Não, mas é meu funcionário também. Então, assim, eu comecei a entender que eu era uma empresa, né? E aí a gente começa a fazer realmente ali os outros trabalhos, os contador, tudo isso. Mas de fato, eu não entendia de nada disso. E fez diferença, porque assim, tu já atuava como uma empreendedora, tu só não se percebia como uma empreendedora. Mas no momento que tu se percebeu, assim, fez diferença? Totalmente, Maria. Fez totalmente a diferença. Conhecimento nunca é demais. Eu sempre gosto de falar isso. A gente precisa estar em constante aprendizado e estar aberto para aprender. Grupos também, né? A AGE, por exemplo, é uma oportunidade gigante de você aprender com outras pessoas. E as pessoas com quem tu convive acabam influenciando muito nos teus resultados. Com certeza. Então, participar, por exemplo, da Associação de Jovens Empreendedores do Maranhão é importantíssimo para quem está querendo começar a empreender ou quem já empreende. E aí, quando eu comecei a conviver também com outras pessoas que empreendiam, eu comecei a ver, nossa, tu faz assim, sempre adaptando para o meu negócio. Então, cada uma tem sua vivência e é isso que é legal de ter essa troca em grupos. Essa reunião de várias pessoas diferentes. Sim, por isso que é importante, porque aí a pessoa vai dizendo, na minha empresa funciona assim. E aí eu fui aprendendo e fui trazendo para a minha empresa, porque também é algo muito novo.
eu não tenho uma receita de bolo e dizer assim, tá, a empresa de uma influenciadora funciona assim. Não. Eu tenho as minhas vivências, eu sei como funciona e como é real e aplicável, como eu realmente consigo monetizar com isso. E aí eu vou ajustando a minha empresa de acordo com o que nós já temos pronto. Por exemplo, uma empresa hoje ela precisa ter ali a cultura organizacional, ela precisa ter os processos, ela precisa ter todo aquele colaborador, treinamento de atendimento. Sim. E aí eu fui trazendo isso para a minha empresa, adaptando para o mercado atual do marketing de influência. Ai, que Perfeito. Arrasou. No mundo onde, principalmente no mundo de influenciadores que tem muita comparação, né? Tu trazer uma fala como essa é muito importante. Tipo, eu sei ali como que é o meu processo, como que é a minha empresa funciona, mas eu adapto tudo, né, para mim. Então você ouve aí com sabedoria e adapta também para o seu. A gente vai errando e vai aprendendo, né? E aí eu acho que é isso, né? É esse jogo, essa arena. E querendo ou não, desde o começo tu já realmente foi profissional, que eu acho que essa é uma grande diferença. Eu, por exemplo, no começo também, já tinha tudo, CNPJ, não sei o quê. Mas como profissional da saúde, eu não me entendia como uma empresária. Eu acho que ficava muito aquela coisa de uma crença limitante, alguma coisa assim que eu falava, poxa, como é que eu vou cuidar da saúde de uma pessoa e também ganhar dinheiro com isso? Ficava muito um conflito interno. Mas aí depois que eu entendi que aquilo fazia diferença na vida das pessoas e tudo mais, eu consegui me entender também como empresária. Legal, né? legal. Difícil. Eu, na verdade, eu nem sei como foi que aconteceu isso, assim, de fato, né? Eu acho que foi, no caso de eu já começar monetizando, de eu já entender que eu era ali uma empresa e que eu poderia começar a ganhar, de fato, dinheiro com isso. Eu não sei o que me levou a ter essa visão na época, né? Eu acredito por vivência, por feeling. Às vezes a gente tem gente que não estudou algo específico, mas ela já tem aquilo ali, sabe? Na veia, e ela acaba pegando ali alguns insights, algumas ideias de pessoas próximas. Mas eu, de fato, não sei o que foi que me levou a ter, mas eu sabia que eu queria. Então, eu só tinha certeza, ela só tinha um sonho, um celular e um sonho. Ela só tinha um celular e um sonho. E acreditava que ia dar certo, e deu certo. Ai, que legal. E empreender depois da maternidade? Bom, cheio de desafios, né? Mas eu sempre costumo falar que a maternidade não diminui nossos talentos. Então, ele faz com que a gente cresça ainda mais e tenha mais força para conseguir conquistar o que a gente quer. Uma coisa é tu pensar só por ti, outra coisa é tu pensar por uma família que depende de ti. Então, todas as vezes que eu tive um sonho de um projeto antes de ser mãe, eu poderia ou não colocar em prática, eu tinha essa opção. Mas hoje, como a gente quer para dar certo, para que a gente venha dar um futuro melhor para os nossos filhos, a gente não tem muito essa opção. A gente tem a ideia e a gente coloca em prática e faz acontecer. E aí a gente surge assim das cinzas como uma fênix e é incrível o poder que a gente tem, né, de se reinventar, de fazer diferente e a força que a gente tem quando a gente quer conquistar algo. Entendi. Teu filho tem quantos anos? Você engravidou dele? Eu tenho 2 filhos, que é o Benício, de 6 anos, e o Bento, de 3 anos. O Benício eu engravidei em 2017 e 2018. Então foi logo no começo. Foi logo no começo. Eu comecei falando de moda, e aí nessa vida de influenciadora, e logo, eu acredito que em agosto, mais ou menos, eu já engravidei do Benício, porque minha história com o Lucas, o meu marido, também é muito legal de contar. A gente se conheceu em janeiro, e em agosto a gente já estava casado e eu já estava grávida. Meu Deus. Então foi assim, muito rápido. Quando tem que dar certo, é pra dar. E aí, então quando eu conheci ele me conheceu, a Amanda que falava de moda, bem menina. E aí ele foi vendo essa transformação, né? E eu também pude ver essa transformação da menina para a mulher, para a mãe. E eu acredito que a gente começa a ser mais empático, a gente tem uma visão diferente em relação ao mundo. Depois que a gente se torna mãe. É algo assim legal. surreal. Transformou tua vida. Transformou minha vida. Legal. Isso. Aí tu engravidou, começou a falar muito desse assunto, porque tu via que não tinha tantas pessoas que falavam daquilo. Como foi? Conta aí. Bom, na verdade, eu perdi a minha mãe muito nova. Eu tinha 17 anos quando a minha mãe faleceu. E eu sou filha única.
Então, eu tive que me virar sozinha. E aí eu comecei a trabalhar já muito cedo, já vendi chip da Vivo, já trabalhei como corretora de imóvel, já fiz ação de entregar panfleto. Por isso que quando eu passo nesses sinal, eu sempre pego, porque quanto mais tu recebe, mais rápido tu termina o trabalho e tu ganha teu dinheirinho ali, né? Tu só pode ir embora depois que termina tudo. Então, eu sempre tenho essa empatia de pegar e acabo me recordando da minha trajetória. Toda vez é incrível, eu sempre passo um filme assim na minha cabeça. Cara, olha de onde eu já vim, onde eu estou. E isso é legal a gente, às vezes, né, parar e olhar a nossa trajetória, porque às vezes a gente fica se comparando, fica querendo muito algo, ou às vezes não consegue entender tudo que tu já conquistou ao longo da tua vida. Aí, às vezes, quando eu tô assim, eu vou falar um segredinho para que vocês façam também aí. Eu começo a anotar tudo que eu já conquistei, tudo que já deu certo, eu anoto, olho ali, meu Deus do céu, por que eu tô aqui sofrendo por isso? Por que às vezes a gente começa, ai, nada dá certo, porque vem aquele sentimento, né? Principalmente quem empreende. Ai, meu Deus, eu apliquei, mas não deu certo isso, não faturei o que eu queria esse mês, e aí a gente começa a se colocar para baixo, começa a ficar mal, e aí faz esse exercício. Anota lá, mas eu consegui empreender do zero, eu fiz uma feira que movimentou muita economia, eu faço isso, porque às vezes a gente não tem, né, esse parâmetro, e é legal a gente parar para fazer isso. E aí, voltando, tive o Benício e comecei a trabalhar como influenciadora, né, compartilhando a maternidade, mas porque eu não tinha essa rede de apoio. Então, eu via que outras pessoas também não tinham, elas se sentiam perdidas, é um mundo completamente diferente. Uma coisa é falar de maquiagem, mas outra coisa é falar de maternidade, é tu compartilhar coisas que tu nunca viveu. O que é uma manta, o que é um coeiro, é um monte de nome, várias técnicas, e aí a gente começa a ficar, meu Deus, que mundo é esse que a gente às vezes parece assim, que tá no escuro. Estou perdida. E aí, tudo que eu ia aprendendo, eu ia compartilhando com essas mulheres, com essas mães, no meu Instagram. Então, a gente começou a criar uma comunidade muito forte ali, de uma ajudando a outra. Então, quando eu não estava bem, que a gente tem os desafios também, e eu compartilhava, e as outras sentiam a mesma coisa que eu. E aí, eu tive a ideia de fazer o primeiro grupo de rede de apoio. Eu tenho vários grupos de rede de apoio de maternidade, né? Desde aquela mãe que é gestante até aquela que vai voltar para o mercado de trabalho e vai começar a empreender. E aí, nesse grupo, que é o Diário de Gravidez, lá, foi aí que foi o ápice de tudo, porque ali eu me sentia não Amanda influenciadora, mas Amanda mãe, sem rede de apoio, que queria dividir suas vivências e que também queria ser acolhida. Então, a gente começou nessa troca. O grupo existe até hoje, independente de eu não estar mais grávida, não pretendo ter mais filhos, por favor. Mas é uma forma que eu me sinto realizada de trabalhar o meu servir, né? De servir, a gente precisa servir outras pessoas, ajudar outras pessoas nessa caminhada. E isso me faz bem. Então, no grupo ali, a gente consegue compartilhar nossas dúvidas, nossos anseios e nos fortalecer também. Ai, que legal. Perfeito. Então, tu acha que o teu propósito é servir, é isso? Servir, ajudar a ser um norte para aquela mãe ali que às vezes está perdida, não só para quem acabou de descobrir a gravidez, mas para quem vai começar a empreender, porque eu quero até trazer dados para vocês. Uma em cada 4 mulheres, elas são demitidas após a licença maternidade. E muitas dessas mulheres, quando elas passam esse período na licença maternidade, elas vão voltar ao mercado de trabalho, às vezes elas não se encontram mais no que elas fazem. E está tudo bem. Só que aí ela precisa ter uma fonte de renda para sustentar o filho. Às vezes são mães solo. E aí ela começa, às vezes, ter um conflito de transição, né? Às vezes não quer aceitar, muitas já ali formadas também, né? Tem ali uma profissão que atuou durante anos, mas ela não se vê mais fazendo isso. E ela começa a empreender. E aí que vem o meu outro lado, que é de ajudar essas mulheres a enxergar uma forma de começar a empreender, ou até mesmo incentivar. Às vezes ela já tem a ideia ali, eu falo, vamos lá, bora botar para acontecer, tá esperando o quê? Muitas vezes eu tô até sem forças, mas aí eu sei que no dia que eu tô assim, elas vão lá me ajudar e a gente consegue ter essa troca. Perfeito. Então tu acaba com esse teu movimento, tu acaba cumprindo ali uma função social, né? Porque tu ajuda todas essas mulheres numa rede de apoio assim, e acaba sendo a partir da tua própria dor.
né? E tu cumpre uma função de mercado também, né? Porque a quantidade de pessoas, de mulheres que já passaram pelas feiras já na quinta edição, Sim. a quantidade de mulheres que já deve ter passado em muita... E foi através desses grupos que surgiram Era isso que a gente surgiu a queria Entre saber. Mães, né? Como foi que surgiu Entre Mães? Então, como eu falei, esses grupos, né, de rede de apoio que eu já tinha, e aí uma roda de, como a gente está aqui, informal, a gente tinha encontros, isso antes da pandemia, então se tu vendia... Sério? Que legal! A gente fazia encontros informais mesmo, assim, a gente ia para uma cafeteria, para um lugar onde a gente pudesse conversar e uma comprar da outra. Então, se tinha torta, a gente comprava de tício, vendia semi-joia, a gente comprava. E lá a gente tinha, cada uma ia compartilhando um pouquinho. Era como se fosse um pitch de venda, só, mas eu nem sabia o que era na época isso. Mas aí cada uma falava um pouquinho da sua história, falava um pouquinho das suas dores, aí a gente falava um pouquinho de filhos, com certeza tem que ter os filhos no meio. E aí... Nessa roda, a gente teve a ideia de fazer a Entre Mães, né? Então, assim, eu falei assim, cara, o que eu posso fazer por vocês? Eu posso dar visibilidade para esse negócio. Eu uso a minha visibilidade e aí a gente faz acontecer. Só que aí eu achei que iria ser só essas mães do grupo que iriam ser as pessoas que iriam expor seus produtos. Mas não, quando foi divulgado, teve um monte de gente que quis. Então, naquela época, foram 32 expositores, isso em 2021. Não estou lembrada agora. Mas foram 32 expositores. Muitas desse grupo, outras não, e viu essa possibilidade, né, de querer fomentar o empreendedorismo materno. Nessa época eram só mães. Então, assim, vamos juntas aqui. Já tem muito movimento para mulheres empreendedoras. Vamos fortalecer, vamos se unir aqui para a gente fortalecer o empreendedorismo materno e incentivar essas pessoas a comprarem da gente. Porque empreender sendo mulher já é difícil. Imagina sendo mãe. Porque aí, às vezes, você está ali fazendo um pedido e a criança está chorando. Você quer entregar alguma coisa, ou você quer parar para fazer alguma coisa, mas não pode porque a criança está doente. Então, assim... Tem os desafios. Não diminui nossos talentos, mas eu não posso omitir os desafios que tem. Às vezes a gente realmente não consegue, às vezes a gente se organiza por um prazo, mas às vezes a criança adoece e aí você precisa ir para o hospital e às vezes fica 3, 4 dias, às vezes precisa internar. Então, não é muito instável, não depende só da gente, depende de uma outra pessoa. Então, assim, de fato, não é fácil. E aí, nessa época, a gente falou assim, não, vamos lá, vamos se unir, vamos fazer esse movimento. E aí, deu muito certo. Teve a segunda edição, aí depois teve a terceira edição, a quarta edição. E aí, nessa quarta edição, na verdade, nós passamos por uma transição, que foi quando a gente viu que tinham mulheres querendo participar sem ser mães, e mais do que mulheres, eram empresas lideradas por famílias. Então, a Entre Mães, hoje, ela deixou de ser só uma feira de negócio, ela é uma feira de entretenimento para toda a família. Então, lá tem empresas que tem 20 anos de mercado, por exemplo, que tem vários colaboradores, que passou de de pai para mãe, para filhos, né? Mas nós temos também aquela empresa que está começando, que quer estar no movimento, que independente de ser mãe ou ser mulher. Claro que a maioria das empresas que hoje participam da feira, por ter sido uma raiz, né? Tem muitas mães ainda, 80%, né? Mas os outros 20% aí são empresas já lideradas por famílias. E a gente estava fazendo essa transição, né? De ser uma feira de entretenimento, então, para que as pessoas vão para lá não só para comprar e a gente conseguir fomentar o empreendedorismo feminino e materno, mas também tem um momento de tempo de qualidade com a família, com entretenimento, com shows infantis, com show adulto, com palestras, com cursos, né, para capacitar essas mulheres. E é assim que a gente se encontra hoje. A Entre Mães está só crescendo, só evoluindo. E vai só crescer mais, amém. Tem um dado, depois eu vou te falar de onde que eu vi esse dado, mas que grande parte das mulheres começam a empreender não por escolha, vou empreender, mas
porque se vê perdida exatamente. Eu tive um filho, não consigo voltar para o mercado de trabalho, ou então quero ter mais tempo livre, quero ter uma liberdade maior. Então, isso que tu faz de fomentar todo esse empreendedorismo, tanto feminino quanto materno, eu acho muito, muito incrível mesmo. Parabéns, Amanda. Obrigada. Eu acho muito legal isso. E em relação hoje, como tu falou, é uma empresa, geralmente agora está nessa transição, empresa familiar, em vez de ser só empresas maternas. Sim. Conta um pouquinho da tua história de uma empresa familiar, como que é? Pronto, então, a gente estava até conversando antes aqui, né, que hoje o meu marido, ele é meu sócio e ele trabalha diretamente como meu assessor na empresa Amanda. A gente sempre separa, né, a empresa Amanda, que é a empresa da influenciadora, e a empresa Entre Mães, né, que é a feira de negócios, que vai deixar de ser só uma feira de negócios. Contém spoiler aqui, tô falando, né? Então, não é fácil, porque cada um tem um perfil, né? Nós já convivemos com as dificuldades de ser pais de 2 crianças sem rede de apoio. E aí, imagina aí ainda ter que lidar com os desafios de uma empresa, né? Então, algumas coisas é de responsabilidade dele, outras são minhas. E aí, às vezes, eu quero dar conta da minha, da deles, como a gente já faz em casa, né? Então, às vezes, a gente quer trazer um pouquinho para dentro de casa e isso é um erro. Do que, na verdade, é o contrário, trazer de casa para dentro da empresa. Isso já é um erro, porque a gente acaba confundindo as coisas, mas eu vejo como não só tem um lado bom, né, tem um lado ruim, mas assim, o lado bom, eu vejo que a gente se aproximou mais. Legal. Então, eu vejo que a gente conversa mais sobre assuntos de nosso interesse. Então, às vezes, por exemplo, eu chegava e por ele não viver o meu mundo, ele não tinha tanto interesse de saber coisas do meu mundo, né? Ou então coisas da Entre Mães, por exemplo. Mas como hoje a gente está 100% trabalhando nas 2 empresas juntos, então ele tem um cargo importante na empresa, onde ele precisa estar sempre trazendo alguma coisa ou então algum problema para a gente resolver juntos, eu vi que aproximou mais. Então, a gente acaba conversando. Claro que tem ali o conflito ou outro no dia a dia, mas quando a gente chega em casa para conversar, a gente tem o que conversar. A gente conseguiu eu achei que foi bom. Um equilíbrio. Um equilíbrio, a gente conseguiu ter um equilíbrio. Chega em casa, a gente tem o que conversar, a gente para, a gente está jantando, aí, tu lembra não sei o quê, eu acho que a gente pode fazer assim, eu acho que a gente pode fazer assado. Então, eu achei que foi legal pra gente, assim, a gente se conectou mais, que antigamente ficava um pouco separado. Sim. Porque a gente sempre vai trazer problema, né, assim, para conversar, para ajudar. E aí, às vezes, ele de fora ele não conseguia ter uma visão e aí não era tão interessante, vamos dizer assim, esse assunto para ele, né? Conversava ali, mas não era tão interessante. E hoje não. Hoje, como é de total interesse dele, por exemplo, resolver o problema também, então a gente consegue ter mais trocas e é legal. Aí, às vezes, a gente até fica assim, brincando, né? Quando a gente está separado, eu vou trazer alguma coisa sem ele, aí ele fala, não demora muito, eu já estou sentindo falta. E eu também fico sentindo saudade, porque a gente está o tempo todo junto agora. Então, eu achei que foi bom também. Entendi, da gente se aproximar bastante. E sem querer... Desculpa. Sem contar que são 2 forças unidas ali no mesmo objetivo, né? Casais não que inteligentes enriquecem juntos. Pronto, gostei. Aqui 3 mulheres que empreendem em casal. Legal. Infelizmente, essa não é a realidade de muitas mulheres, né? Que, embora, assim, não sejam... sejam casadas, né, tenham ali um companheiro, mas muitas mulheres não contam com esse apoio do companheiro para unir forças, né, para poder fazer crescer o negócio. No meu começo era assim com o Lucas, ele apoiava no sentido de assim, eu acredito em ti, porque a gente sabe que é uma profissão que muita gente desmerece ou não acredita. Então, esse apoio dele diz assim, não, vai lá, tu realmente tem esse dom, vai lá, faz, vai lá, não me prende de fazer as coisas, foi muito importante. Mas, como eu falei para vocês, era uma coisa assim, distante. Então, isso eu sofria bastante, porque eu não sentia esse apoio no sentido da empresa interna. Porque eu resolvia tudo. Eu ficava com o jurídico, eu ficava com o atendimento, eu ficava com a assessoria. Eu era tudo na minha empresa. Quando ele começou a fazer parte, eu comecei a ter uma outra visão e foi muito bom para mim. Assim, de verdade. Não sei se dá para...
é real aplicável aí para vocês, de fazer com que o marido de vocês se envolvam no negócio de vocês, mas ó, lá em casa funcionou, deu certo. Agora a gente está trabalhando junto, tá muito bacana. Mas se não funcionar, só em não atrapalhar já ajuda. Já ajuda, com verdade. certeza. Concordo. E voltando para a questão do influenciador, hoje, como que tu vê o papel do influenciador digital no mercado, nas empresas aqui em São Luís? Bom, eu acredito que o mercado tem crescido cada vez mais e o mundo é digital, a gente está numa era digital e por mais que eu sei que seja difícil, às vezes a gente dizer assim, você precisa estar na internet. E as pessoas, eu não quero estar na internet, mas é como você vai estar na internet e sendo intencional. Fazendo estratégia, né? Então, seja com uma equipe de marketing ou como influenciador. E o influenciador, ele vem para atingir aquela comunidade que talvez você não conseguiria atingir com o trabalho nas redes sociais. Então, você vai lá, cria seu conteúdo, tem pessoas que vão se identificar com o seu perfil, como, por exemplo, a pessoa influenciadora da sua marca. Então, ela vai se identificar contigo. E aí, se você quiser atingir mais pessoas, e principalmente pessoas que têm um nicho bem definido, porque tem influenciador que fala de tudo um pouco, tá tudo bem. Só que tem uns que são bem específicos, que falam sobre nichos bem definidos. E aí, se tua empresa quiser atingir esse nicho bem específico, essa comunidade mais específica, aí sim você precisa contratar um influenciador, eu recomendo. E não é para tudo. Eu tenho que ter um influenciador sempre. Não, eu sou muito sincera. No entanto que hoje tem empresas que às vezes vêm falar comigo que querem me contratar e eu digo não. Não é porque eu não preciso, pelo contrário, preciso pagar meus boletos. Mas é porque eu não vou conseguir conversar e atingir o público ideal para essa empresa. Ela não vai ter um retorno assertivo e logo ela não vai me contratar depois e eu ainda vou sujar os meus outros colegas. Então, toda empresa que tem uma experiência negativa com influenciador, ele vai generalizar. Ele não vai dizer assim, foi A ou B. Ele vai dizer, não deu certo o trabalho com influenciador. Então, acaba queimando os outros. Né? Então, eu tenho esse cuidado de ajustar o mercado também. Tem um projeto que eu faço, que é o Influencer Eu, que é para quem quer ser influenciador da sua marca. Eu parei esse projeto. Mas quando eu fiz na época, foi justamente para fortalecer esse mercado. Aqui em São Luís ainda é um pouco fraco. A gente vê aí, nível nacional, influenciadores ganhando muito dinheiro, trabalhando honestamente. Não com coisas ilícitas. Não com joguinhos. Com coisas ilícitas, né? Mas com coisas mesmo certas. A gente vê influenciadores grandes tendo a sua própria marca hoje também, né? Mas aqui local, a gente ainda tem essa dificuldade, né, de ter que explicar para aquela empresa o que de fato um influenciador faz. Porém, eu vejo que a gente está evoluindo. Como está tendo, como as empresas de marketing é um grande aliado com a gente anda juntos ali, eles vêm mostrando a importância do trabalho do influenciador, né, e como que funciona. O influenciador ele vai criar o conteúdo para a empresa, né? Ele não é um vendedor. A venda é uma consequência. Eu tenho a preocupação de, quando eu divulgar um produto, de ser tão orgânico para que ele venha ter resultado de venda, porque é assim que ele consegue me pagar. Vamos ser sinceros, né? Só que o influenciador ele não é vendedor. Então, o influenciador ele vai gerar o conteúdo para você. Eu quero vender esse copo. Como é que eu vou conversar com a minha comunidade para eu conseguir vender esse copo e ser atrativo ao ponto dessa pessoa comprar esse copo? É isso que o influenciador faz. Ele vai gerar um conteúdo para fazer com que essa pessoa, consequentemente, venha comprar esse copo. Não, de fato, compra isso aqui. Não funciona assim. E aí que vem a dificuldade da gente estar explicando, né, para as empresas. E o meu trabalho, ele é digital. Para além, é uma consequência também. Então, assim, eu vou divulgar nas redes sociais, no digital, esse copo. Se você faz um trabalho de venda no digital, legal, você vai conseguir ali ter aqueles seguidores para a sua página e logo você vai conseguir ali, a gente espera que, se for a estratégia certa, você consiga vender. Mas para a pessoa sair da sua casa para ir comprar, já é um outro caminho. Caminho. E a empresa tem que fazer a parte dela também. Tem que fazer a parte dela. Tem Com certeza. Às vezes eu já tive empresas que eu divulguei, mas não tinha um bom atendimento. Como é que a pessoa vai conseguir vender? É difícil.
Então, precisa estar ajustado. Vai contratar um influenciador? Tem que estar redondinho. Tem que estar com bom atendimento, tem que estar preparado para receber a quantidade de pessoas que vão chegar até você, né, na sua empresa. Tem que criar conteúdo, porque vai vir novos seguidores para a sua página e o que você vai falar ali todos os dias, o que você vai fazer para conseguir reter essa audiência por muito tempo. Sim. Então, tudo tem que ter estratégia. Não depende só do influenciador, depende da empresa também. Mas a gente, à medida que a gente tem trabalhado isso... E nas conversas, eu sou muito sincera com os meus clientes, eu mostro toda essa visão, um outro lado, e a gente vai de pouquinho em pouquinho fomentando o marketing de influência. Legal. E em relação, tu falou que hoje tu tem tua empresa Amanda Alicia, né? São 4 funcionários. Quais são esses funcionários? Como que tu fez para fazer essa contratação, essa parte aí? Pronto. A gente vai crescendo e a gente vai vendo que para que a gente venha expandir mais, a gente precisa de braços, porque ninguém cresce sozinho. É verdade. Então, antigamente eu não tinha essa visão, eu confesso. Eu achava que eu podia fazer tudo só e que assim eu ia ganhar o mundo desse jeito. Eu até hoje acho muito difícil delegar função e tirar tudo de cima de mim. Mas depois que tu aprende, tu tira um peso das tuas costas. Porque eu era assim. Aí eu aprendi, agora tudo eu quero delegar. Eu não quero mais fazer o quê? Não. É a vida que eu quero. Tá aqui, meu, você que vai fazer isso. Eu não quero mais fazer nada. Mas depois que a gente fica assim, às vezes até a gente tem que se empoderar, porque a gente não quer mais fazer nada depois. Eu acho que é ficar... A gente pensa que nunca ninguém vai fazer tão bem feito quanto a gente. Eu era assim. Eu era assim, mas aí eu acho que é até legal falar, eu adoeci. Me conte mais sobre isso. Eu adoeci, então eu comecei com uma... Na verdade, começou no meu pós-parto, eu tive um baby blues, que é como se fosse uma depressão pós-parto, não chega a isso, mas é quase. Então, tive ali... foi um momento bem difícil que eu passei. E aí, disso eu não tratei. Então, é importante de falar de você, quando tiver esses sentimentos, não achar que é besteira, não achar que vai passar. Se for preciso, você vai lá, consulta se a médica disser, não, você não tem isso, ótimo, mas você tirou aquele peso. Eu não tratei e eu fiquei com ansiedade, mas ansiedade patológica de ir na psiquiatra e tomar remédio mesmo. E a ansiedade é algo muito ruim da gente conviver, né? Porque a gente acha que nunca vai dar tempo. Eu estou me arrumando, por exemplo, o podcast desde cedo, porque a gente fica achando que não vai dar tempo de chegar no horário. É muito ruim conviver com a ansiedade. Então, a terapia, os remédios, eles vão te ajudando a conviver com isso. Então, eu de fato vi que eu ia adoecer. Eu ia ficar mais doente ainda se eu não começasse a delegar. Porque eu achava que tudo era eu acabava estressando o meu marido, estressando a minha família, me estressando, me sobrecarregando. Aí, como trabalhar com criativo, né, a gente precisa estar bem. E acaba que a ansiedade acaba influenciando um pouco, né? Que tem dias que tu tá mais introspectiva, que tu não tá muito afim de ver pessoas, que eu sinto isso, né? Às vezes, né? E aí eu trabalho o tempo todo, porque é uma profissão que eu escolhi, tem ônus e bônus, né? E aí eu percebi que eu precisava delegar, né? A partir da doença, de tratar, de conversa com psicóloga, com a minha psiquiatra, eu vi que eu precisava delegar. Foi aí que eu trouxe o Lucas, isso já há muito tempo. O Lucas começou a tratar diretamente com pessoas, né? Ficar no atendimento, porque trabalhar no atendimento não é fácil também. Eu trabalhei anos antes de trabalhar como influenciadora. Eu trabalhei no atendimento ali que hoje é Equatorial. Sim. Então, a gente sabe que tem muitas reclamações. Eu trabalhei anos e anos com isso. Gosto, mas hoje prefiro ficar de fora, né? Porque cada um tem um perfil e é difícil lidar com pessoas. E aí eu coloquei Lucas, porque ele tem um perfil que ele consegue filtrar. Se a pessoa falar alguma coisa, ele tá de boa. Eu não, eu absorvo. E aí eu comecei a trabalhar com o Lucas. Depois eu comecei aí eu ficava só nos roteiros, na parte criativa, que é o que eu gosto, né? E eu consigo realmente fazer isso muito bem, modéstia à parte. E aí mas eu falei assim, não, para eu conseguir mais empresas e eu conseguir atingir a meta que eu quero financeira para dar o melhor para minha família, para ter uma vida estável, eu vou precisar ter uma pessoa para criar junto comigo, porque eu não vou conseguir, enfim, criar 18 roteiros por semana, por mês, sozinha.
E aí eu tive a primeira ideia de contratar uma pessoa que ela fosse minha assessora, de me acompanhar nas visitas das empresas, porque aí conseguia fazer mais rápido. Quando eu vou numa visita sozinha, eu passo em torno de 3 horas, sozinha, para gravar. Sim. Quando eu vou com alguém, eu passo meia hora. Então, eu conseguiria multiplicar o tempo ali, praticamente. atender mais empresas, né, durante o dia. E iria ter um apoio de uma pessoa que criasse os roteiros junto comigo. Porque quando a gente vai na visita, tem roteiro também. Tem roteiro na visita, tem roteiro no feed. Tudo é roteirizado estrategicamente, tudo é pensado antes. E aí eu falei assim, não, preciso de ter uma pessoa aqui comigo. Contratei essa pessoa, essa primeira pessoa. E aí ela ficou comigo acompanhando nas empresas e fazendo os roteiros comigo. E aí a gente começou a fazer juntas. Eu era tão assim, Luísa, de não conseguir delegar, que a menina estava lá contratada para me filmar. E eu, às vezes eu pegava o celular, estava postando. Ela ficava olhando assim para mim e dizia... Que Amanda, trabalho bom esse meu. Amanda, eu tô aqui para fazer isso. Ela até compartilha isso, né? Que no começo eu era assim. E depois eu comecei a, tipo assim, eu não quero nem ver. Eu não quero nem... Não, posta aí. Eu não quero, só faz. Hoje eu tô assim. Eu só vou lá, gravo papo. Já tá tudo roteirizado e aprovado pelo cliente. Eu só vou lá, faço. Eu posto do jeito que tá aí, não quero ver. Já tá tudo organizado antes e batido antes do como tinha que se fazer. Aí, essa pessoa que trabalha comigo atualmente, ela precisou ir embora. E eu, quando me apego às pessoas, eu falei, tu vai embora, mas tu não vai me deixar? E aí, eu deixei ela... nos roteiros, porque ela é muito boa. E assim, a gente vai começando a lidar com funcionários, a gente vai vendo que cada um se enquadra em um lugar. Então, assim, eu percebi que na parte dos roteiros, por ela ser jornalista, ela se sentia mais realizada. E eu não quero pessoas que trabalham comigo e que não estejam realizadas. Sim. E aí eu vi, cara, ela vai ser ótima. Ela viajou, ela foi embora, ela vai ficar trabalhando comigo. Uma vez por semana a gente se reúne online e bate todos os roteiros e vai funcionar assim. E hoje a gente faz tudo online. Ela tá já, depois que ela foi, já está 8 meses comigo e funciona muito bem. Só que aí eu preciso de uma pessoa, aí eu fiquei, meu Deus, e agora quem que vai me acompanhar? Porque eu preciso de alguém que acompanhe para eu otimizar tempo nas visitas. E aí foi que eu contratei mais uma pessoa. Sim. Para ficar me acompanhando no meu atendimento, nas minhas visitas, né? Atendimento, quem faz hoje é o Lucas, né? E hoje eu tenho mais uma pessoa que, na verdade, 2 pessoas. Uma que me vende para marcas de fora, porque a gente precisa ter uma... Como é que a gente... É uma assessoria, né? Sim. Uma pessoa que ela tá ali para te vender para marcas nacionais, para ela é como se fosse um olheiro, ela começa a te falar, olha, ela trabalha assim, ela te vende para outras marcas, né? E eu tenho um que me vende para as marcas locais. E aí eu tenho essas 2 pessoas. Então, elas também fazem parte, então elas têm ali a porcentagem ali do time, né? Diferente de um salário normal, né? De carteira assinada e tudo mais. Esses aí são por porcentagem. Mas então, assim, hoje é um time... apesar de ser uma influenciadora que, para fora, eu sou conhecida como micro-influenciadora, eu não sou uma macro, porque eles levam muito em consideração a quantidade de seguidores, mas para uma micro, eles sempre me elogiam bastante pelo retorno que eu dou, né? E pelos relatórios, pela equipe, ver que é tudo muito setorizado, né? Eu tenho... O Lucas, ele é advogado, então ele faz parte do meu setor jurídico também. Ele é financeiro e jurídico, então as pessoas já olham com um olhar diferente. E eu acho que é assim, né? A gente precisa começar pequeno, mas se enxergar grande. Então, eu sempre fui assim, desde 2017... Sim. Eu tinha só um celular e um sonho, mas eu já me via como grande e eu sempre falava assim, o que eu posso fazer para eu ser a referência quando a pessoa lembrar de maternidade, eu estar entre as 5. Eu sempre ficava com isso na cabeça. O que eu preciso fazer para eu ser referência no que eu faço hoje? Então, desde aquela época, eu venho trazendo essa mesma visão para o meu negócio de hoje. O que eu posso fazer para eu me tornar referência no que eu faço atualmente, nas frentes de conteúdo que eu tenho, que já mudou muito de lá para cá. E o que eu posso fazer para ser referência desde quando eu tive a ideia de fazer uma feira de negócios. Então, eu sempre venho trazendo isso. E aí eu vou, viajando, olhando, comprando curso, tá em um movimento, aprendendo com outras pessoas. E é assim que a gente vai vivendo e aprendendo. Perfeito. Amanda Lícia,
é bem acelerada, é bem dinâmica, tem muita força na fala, é muito gostoso de te ouvir. E eu tenho uma curiosidade, é uma coisa que eu sempre pergunto para todas as pessoas, em todos os lugares, assim, pessoas que eu quero conhecer as histórias, né? Eu amo conhecer as histórias das pessoas. Ela me perguntou já isso. Num mundo onde hoje a gente tem muitas mulheres que sofrem também com ansiedade, né? Que estão exaustas de tanto equilibrar tantas coisas, né, no dia, porque a mulher, principalmente depois da maternidade, eu não sou mãe, mas eu sempre ouço e vejo pesquisas também falando sobre as habilidades que as mulheres desenvolvem depois da maternidade, né? Até porque tem que cuidar de muitas coisas ali. Sim. E acaba desenvolvendo realmente muitas habilidades. Que para mim, assim, são habilidades extraordinárias, sabe? Assim, o empresário que bem souber, ele não faz esse negócio de demitir, né? Depois não, muito pelo contrário, ele deveria aproveitar essa pessoa para dentro da empresa por conta justamente disso, né? Também disso, na verdade. Sim. É um ser humano, tá ali e também, né, para fins de negócio, desenvolve muitas habilidades que são extraordinárias. Mas o que eu quero te perguntar, nesse equilibrar de tantas coisas que tu faz, o que é que tu faz para recarregar as tuas energias? Porque tu é bem energizada. Sim, então, eu acho que a gente entender, né, que há tempo para tudo, a cada projeto a gente entender que ele vai ter o início, que a gente vai ter que trabalhar, que a gente vai ter que investir mais tempo, aí ele vai desenvolver, aí vai chegar uma hora que ele vai estar redondinho, que é quando as coisas funcionam, às vezes não necessariamente sem tu estar dentro. E aí a gente tem que entender que nessa hora a gente precisa ser intencional. Depois que eu virei adulta e mãe, eu sou intencional para tudo. Senão a gente não vai conseguir fazer nada na vida, porque a gente nunca tem tempo. Hoje mesmo eu falei sobre isso. A gente precisa ser intencional para começar um treino. Se você achar que é necessário, como a minha médica passou, eu precisava começar a treinar para descarregar essa energia, porque eu sou muito acelerada. Intencional para ter tempo de qualidade com a família. Então, eu falei, segunda-feira, vamos buscar as crianças, troca de roupa, vamos todo mundo para a praia. Para a praia, vamos para a praia. Vamos todo mundo pegar ali, andar, ver o pôr do sol juntos, banhar de mar se for preciso. Mas a gente precisa ser intencional para ter um tempo de qualidade com o marido. Eu chego cansada, eu chego vontade só de dormir, mas vai ter uma vez ou outra que eu vou marcar, mesmo que seja na agenda ali, vamos lá, hoje a gente vai colocar as crianças mais cedo para dormir, vai fazer tudo mais rápido para a gente ter um tempo para assistir um filme. Mesmo que no meio do filme eu durma. Mas a gente precisa ser intencional. Então, o que eu faço hoje para recarregar minhas energias é isso. É sendo intencional, porque senão eu nunca vou ter tempo de fato. É ser intencional e tirar o tempo que eu preciso para descansar. Inclusive, era para depois da feira eu ter tirado esse tempo para descansar. Não consegui, mas eu pretendo tirar. Porque é necessário. A gente não é um robô. A gente precisa se lembrar todos os dias disso. Senão a gente vai adoecer, filho fica, aí cresce órfão. Eu sou assim, eu falo logo. Meu Deus, ela já pega pesado. Cresce órfão, o marido arruma outra, entendeu? A casa, minha filha, ela vai ter alguém que vai limpar, porque não vai ficar bagunçado. As crianças vão crescer e vão arrumar depois. Então, assim, você precisa estar bem para cuidar do outro. Precisa. E por você, você precisa cuidar de si também. E é isso que eu faço. Ai, que legal. E voltando lá ao Entre Mães. Sim. Esse ano foi a 5ª edição, certo? 5ª edição. Foram quantos expositores? Quantas pessoas passaram por lá? Quais são os... tu falou que não é mais só uma feira de negócios, também envolve muito entretenimento, né? Sim. Eu vi lá, infelizmente eu queria muito ir, mas não pude ir, que eu estava numa viagem. Mas eu vi que tinha programação para criança, tinha programação para quem só empreende, não necessariamente é mãe, para mãe que empreende, tinha para todos os gostos. Me conta como foi isso. Isso, a Entre Mães hoje cresceu, deixou de ser só uma feira de negócios, nós somos também uma feira de entretenimento e, paralela Entre Mães, agora nós vamos começar concursos para essas mulheres e mães. Ai, então, esses eventos são importantes.
Eu conheci vocês através de um evento, eu falei isso Sim. aqui. E a gente precisa se fortalecer, a gente precisa trocar essa figurinha, a gente precisa estar em comunidade. Ninguém cresce sozinho hoje. Então, a Entre Mães é uma feira de entretenimento para justamente você que está aí sem saber o que fazer com a família, você quer começar a empreender ou você quer aprender sobre algo. Então, você vai para a feira, tem lugar para você se você for mãe. Tem lugar para você deixar seu filho, que é o Espaço Kids, para que você consiga aproveitar tudo que nós temos a oferecer. Se você é mulher, você pode ir ali no espaço. Nessa última edição, teve uma empresa de maquiagem que estava fazendo maquiagem nas mulheres lá para trabalhar a autoestima, que é algo muito importante, é um pilar importante que a gente precisa também, né, se atentar. A gente precisa estar não só bem por dentro, mas também por fora. Nós temos shows infantis, porque as crianças gostam disso e a gente sabe que aqui em São Luís é um pouco escasso, né? A gente não tem tanto lugares e opções para levar as crianças. Eu comecei a perceber isso depois que me tornei mãe, que hoje eu só vou para lugar que tem parquinho, porque senão eu não consigo almoçar ou jantar. E aí acaba que a gente fica só à mercê disso, de ir para restaurante, comer e deixar a criança no parquinho. Ou então ir ali num parque público, por exemplo, mas assim, de programação mesmo em si, não tem. Então, fica mais limitado. Fica mais limitado. Então, a gente consegue, em 2 dias, reunir tudo isso para que realmente venha a ser uma feira que a gente consiga acolher essa família. O papai, a mamãe, a vovó, a titia, a madrinha. E tem praça de alimentação completa, ou seja, a pessoa pode ir lá, passar o dia inteiro com almoço, jantar e lanche. Então, a Entre Mães, realmente, na verdade, a Entre Mães veio para ficar no calendário anual da cidade. As pessoas ficam pedindo que a gente faça 2 edições, Sim. só que realmente organizar uma feira que está só crescendo dessa proporção é um pouquinho complicado a gente conseguir fazer em 6 meses, né? Eu preciso realmente desse tempo, eu já entendi. Inclusive, teve edição que eu fiz em 2 no mesmo ano e não fui tão assertiva nessa outra edição, que foi no mesmo ano, porque precisa de tempo para organizar tudo, para que as pessoas se organizem, para que a gente venha buscar coisas diferentes, porque a gente tem esse cuidado de ter uma experiência para o cliente, para aquele público que vai. Então, sempre tem que trazer algo novo, a gente sempre está inovando. Então, eu acho que é importante esse espaço de 1 ano para que a gente consiga sempre ser assertivo e trazer o melhor para o público e para quem vai expor também. Legal. E eu vou te fazer, como o nosso tempo está acabando, algumas associadas mandaram umas perguntas. Eu vou fazer aqui para ti. A Regina, da Odus Contabilidade, mandou perguntando quais são os próximos passos que tu vê para quem trabalha nesse ramo de influência digital, que tu vê aqui, quais são os próximos passos para quem trabalha com isso aqui na ilha. Pronto. No caso, para quem quer começar, qual seria esse... eu quero ser influenciadora ou quero ser influenciadora da minha marca, e quais seriam os próximos passos? Eu acredito que é você entender quem você quer atingir. Então, eu quero atingir um público X. O porquê de você estar fazendo isso, o porquê é muito importante. Porque quando você olha para o número de seguidores, você acaba, se você ficar olhando só para a questão dos números, você acaba se desmotivando. Se eu hoje, 7 anos, fosse só olhar para os meus números, eu poderia me desestimular. No entanto, que eu falei para vocês que eu, lá fora, sou conhecida como uma microempreendedora, uma microinfluenciadora e não uma macro. Mas não é sobre a quantidade, né? É sobre a diferença que você faz na vida daquela pessoa que está te acompanhando. Então, o porquê é muito importante. E o terceiro, eu acredito que é você ser intencional e ter estratégia. Então, procurar uma empresa que venha te auxiliar nisso. Ou se você não tiver empresa como eu lá atrás, você estudar mais sobre o mercado e ver como é que você pode monetizar com isso, colocar preço em cada history, em cada Reels, porque isso são serviços que você vai prestar e você precisa ter lá o Media Kit contendo todas essas informações para você apresentar para a empresa, né? Essa apresentação é muito importante porque se torna mais profissional, que a gente chama, é como se fosse um portfólio ali do influenciador. E a pessoa pode profissionalizar. Temos uma outra pergunta aqui, que é da Juliana Aragão.
psicóloga, nossa diretora de comunicação. Conheço a Ju, minha seguidora olha, antiga. Ela falou que é pra tu ir no podcast dela. Pronto, eu vou. No caso, ó, eu não sou mãe, Maria não é mãe, Juliana também não é mãe. E ela perguntou, o que você pode dizer para as mulheres empreendedoras que desejam ser mães? Dá um conselho aí. Que desejam ser mães, um conselho. O filho, ele, como eu falei, né, ele não limita os seus talentos, pelo contrário, ele faz aflorar. Então, você que deseja ser mãe, eu acho que, acima de tudo, se puder, se organizar só com a questão da rede de apoio. Porque eu percebo que quando a gente tem uma rede de apoio, fica mais fácil. Na verdade, fica menos mais difícil. leve. Fica mais leve, porque assim você consegue ter um tempo ali para respirar, porque o bebê vai ficar 100% dependendo de você, né? Então, já pensar nisso, nessa questão da rede de apoio, né? E só se joga, porque filho é muito bom, é a melhor coisa que tem na vida, é algo assim que mudou a minha vida. Eu não sei o que seria de mim sem meus filhos, eu sou uma outra pessoa. Ai, vai chorar. Eu sou uma outra pessoa depois que as crianças nasceram, depois que meus filhos nasceram, assim. Às vezes eu tô desmotivada, triste. Ai, meu Deus do céu, é muito difícil empreender, é muito difícil a vida, né? Sim. É difícil em todos os sentidos. Mas aí ele vem, dá um abraço e parece assim que renova tudo. É incrível. A minha mãe, ela diz que ela só se realizou como pessoa, como mulher, como tudo, depois que ela foi mãe. Eu ainda fico assim, ai, não. Ela me cobra muito um neto, mas eu falo assim, não, mãe, calma, porque eu ainda não vejo encaixando na minha rotina. Eu acho que também tá muito em relação a que eu sempre quis ser. Então, como eu sempre quis ser, eu já esperava, eu queria a todo custo ter essa família, ter meus filhos. Era uma coisa assim como às vezes tem gente que almeja ir pra Disney, ou ser médico, ou ser enfim, sua profissão. Eu queria porque eu queria ser mãe, era um sonho meu. E todo mundo já sabia. E eu sempre dizia que eu ia ser mãe de menino. Olha aí. Pronto, E aí, agora eu quero ter uma menina, não consigo. Aí eu falei, não, mas eu também não quero mais tentar, porque senão eu não vou ter um time de futebol. Pois é. Não é? Então é isso, Amanda. Maria quer fazer mais alguma pergunta? Pergunta não, mas eu quero que tu deixe um recado para as pessoas, né, para as mulheres que são empreendedoras e que vivem hoje em um mundo com esse turbilhão de coisas que existem, né? Eu quero que tu deixe um recado de uma alma para outra alma. Pronto. Maria, Luísa, eu acredito que empreender é como se fosse uma arena. E nessa arena, você vai ter que estar preparada para renunciar para julgamentos, para também viver momentos de alegria, de conquista. Então, se eu pudesse compartilhar hoje, né, algo, busca trabalhar a inteligência emocional. Poucas pessoas falam, mas eu acredito que a chave de tudo para que a gente consiga lidar nessa arena que não é fácil. Todos os dias você vai acordar e você vai para essa arena. Mas como você estiver preparada para ela, é que vai fazer toda a diferença no seu negócio. Então, se prepara para essa arena, coloca a sua melhor armadura, estuda mais sobre inteligência emocional e vai ser feliz, vai conquistar tudo que você tem para conquistar. Ai, arrasou, Perfeito, muito obrigada. Meu Deus. Tá vendo? Privilegiada. Exatamente. O primeiro Agicast já foi desse jeito. Desse jeito, Adorei. altíssimo nível. Então, Amanda, como a gente está terminando, me diz, quer deixar mais algum recado, uma mensagem final? Eu tenho que mandar um beijo, na verdade, né, para os meus filhos, o Bento e o Benício, para o meu marido, o Lucas, que sempre está me apoiando. E quero também aproveitar a oportunidade e falar que Entre Mães 2025 está chegando e você que quiser participar dessa próxima edição já pode estar entrando em contato com a gente lá no @EntreMãesMaranhão. Legal, obrigada. Perfeito. E quem ainda não está seguindo a AGE, é @AGEMA no Instagram e @AGE Maranhão aqui no YouTube.
Tem muita gente que está assistindo, mas não está seguindo, não está compartilhando, não está deixando o seu joinha. Isso é muito importante para incentivar essa criação de conteúdo, né? A gente está trazendo só pessoas aqui que são empreendedoras e que estão dando dicas valiosas, compartilhando sua história. Então, é enriquecedor para você? Tá fazendo a diferença? Compartilhe com outras pessoas, segue, comenta, deixa sua pergunta, enfim. É isso, Participa. acompanha a AGE, se associe.